questionário, né? O questionário seria esse método, né? Não método, na verdade, o questionário seria uma técnica, né? Da metodologia de pesquisa quantitativa. E ele tem algumas características que vão servir para a gente compreender quais são os seus objetivos. Primeiro, né, como é uma técnica quantitativa, ela serve para medir ou uma opinião, ou aspectos da personalidade, interesse e características biográficas. Como assim? Né? Quando a gente pensa numa técnica, né, e a técnica do questionário, na verdade, são um conjunto de perguntas com respostas pré-determinadas, né? Assim, o que seria uma resposta pré-determinada? É uma resposta fechada. Né? Então, a gente vai avaliar essas respostas que são escolhidas pelos participantes da pesquisa, que podem ser medidas por esses aspectos. Vou mostrar aqui para vocês um questionário de uma pesquisa anterior que foi realizada, para a gente entender o que seria uma pergunta fechada. Por exemplo, qual o seu estado civil? As opções de resposta seriam solteiro, casado, mora com um companheiro, separado, divorciado, desquitado e viúvo ou viúva. Né? Uma resposta fechada seriam essas. As únicas opções de resposta para essa pergunta, qual o seu estado civil, seriam essas daqui. Não há uma outra possibilidade de resposta. Isso quer dizer uma pergunta que ela é fechada, que tem as respostas já pré-determinadas. E eu não sei se vocês notaram, tem esses numerozinhos aqui do lado de cada resposta. Porque cada resposta dessa precisa estar vinculada a um número. É uma pesquisa quantitativa, então a gente vai numerar as respostas que foram identificadas nas pessoas que participaram da pesquisa. Por exemplo, eu vou lá poder contar se tivesse sido uma pesquisa com 10 pessoas. Né? A gente teria uma pessoa que marcou aqui 1, depois uma outra marcou 3, porque ela é separada, uma outra marcou 4, porque ela é viúva, uma outra marcou 2, porque ela é casada. E aí a gente teria esse número total de 10 pessoas participando da pesquisa. A gente poderia contar quantos uns, né, que no caso solteiro, né, que representaria o solteiro, foram escolhidos. E isso faz com que facilite a nossa vida para a gente poder quantificar essas respostas. Essa pergunta aqui, qual o seu estado civil, ela é uma pergunta considerada uma pergunta sociodemográfica. E aí, o que acontece? Numa pergunta sociodemográfica, é referente a uma característica pessoal dessa pessoa. No caso, estado civil, quantidade de filhos, né, caso seja esse daqui, da quantidade de filhos. Religião, seria uma pergunta de característica sociodemográfica. E aí, você teria essas perguntas que estão presentes muitas vezes nos censos, né, nas pesquisas muitas vezes que a gente até responde, ou aqueles questionários que a gente responde em determinados espaços de trabalho, na própria universidade. Mas a gente também teria uma série de perguntas, né, que seriam referentes a opiniões. Por quê? Dentro da perspectiva quantitativa, na técnica do questionário, a gente pode também medir a opinião das pessoas. Né? Nesse caso aqui, a gente tem, quando está medindo uma opinião ou um aspecto da personalidade, o que a gente chama de escalas, vou só escrever aqui, escalas psicométricas. As escalas psicométricas, elas seriam essas escalas que servem para medir um determinado assunto, mas principalmente aspectos da personalidade. Da personalidade. Eu vou mostrar para vocês aspectos da personalidade. Eu vou mostrar aqui para vocês uma possibilidade que seria referente a uma escala para a gente medir a vergonha.
O que é que seria uma escala para medir a vergonha? Né? Seria aqueles sentimentos que você se sente vinculado a esse sentimento de vergonha, por exemplo. Né? Então está vinculado a um aspecto da personalidade. Para a gente ter uma noção de como seria. Essa pergunta aqui, sentir-se envergonhado. Aí você tem um enunciado, né? Geralmente todo questionário tem um enunciado. Né? É uma pergunta que vai ser referente às possibilidades que a pessoa teria, no caso, vinculado a esse aspecto da personalidade. Para cada um dos itens, para cada um dos sentimentos abaixo, marque um número de 1 a 4 que indique quão frequente é esse sentimento para você. Sentir-se envergonhado. O quanto você se sente envergonhado? Sempre ou quase sempre, frequentemente, às vezes, nunca ou não sei. Né? Quem não precisa responder. Essa pergunta de sentir-se envergonhado, uma pessoa vai ter que escolher o quanto ela se sente. Uma pessoa pode marcar, me sinto sempre ou quase sempre, né? Assim. E a outra, sentir-se ridículo ou ridícula. Eu me sinto às vezes ridículo ou ridícula. Então, se é às vezes, a pessoa vai marcar aqui no 3. Sentir-se reprimido ou reprimido ou inseguro de opinar. Eu me sinto nunca me senti assim. Sentir-se humilhado ou humilhada. Me sinto às vezes. Então, é uma série de informações vinculadas a um determinado tipo de sentimento. No caso, a gente está trabalhando com a vergonha. Né, que você pode ter opções de resposta, novamente, fechadas, que vão ser marcadas pelas pessoas que estão respondendo. Lembrando, os questionários, eles podem ser auto-administrados, só escrever aqui para a gente lembrar, auto-administrados, que significa o quê? Você dá uma folha com um questionário para a pessoa e ela responde sozinha. Pode ser também uma pesquisa online, que você monta um questionário, né, em que você coloca na internet e a pessoa recebe o link e aí ela vai responder esse questionário sozinha. Então, é auto-administrado. Ou eles podem ser feitos por entrevistas. Você vai ter o questionário e você vai perguntar essas informações para as pessoas, elas vão dizer, falando, e você vai marcar. Né? Você vai marcar lá o 2 no frequentemente. Né? Então, essas questões, elas seriam ditas e a pessoa responderia, como se fosse uma entrevista. Né? Mais uma entrevista vinculada ao questionário. E aí, só para a gente também ter uma compreensão de por que a gente coloca números nas opções de resposta. Né? Por que isso acontece? Por quê? Porque a gente consegue medir, como se a gente entendesse que essas opções de resposta, elas pudessem ser um ranking vinculado, por exemplo, à intensidade de cada sentimento desse, por exemplo. Né? Essas informações, elas seriam medidas. Por exemplo, a gente poderia fazer uma média das respostas das pessoas que foram entrevistadas vinculado ao sentimento de envergonhado. Né? Sentir-se envergonhado. Vergonha. Envergonhado ou envergonhada. Como seria? Participaram 10 pessoas dessa pesquisa. O Júlio, que disse que se sente às vezes envergonhado, então o Júlio marcou 3. A Sandrinha marcou, que disse que nunca se sente envergonhado, então ela marcou 4. O Albertino, vamos colocar Albertino, né? Albertino marcou 1, sempre, quase sempre. Ele sempre está se sentindo envergonhado, a pessoa que sempre se sente envergonhado não quer nem falar, por exemplo. O Cleópodes, nomes, né, diferentes. Cleópodes marcou que se sente frequentemente envergonhado, então marcou 2. O Salomão marcou que se sente envergonhado 3, né? Que se sente às vezes envergonhado.
Eita, é difícil, né, pensar em nomes. Vamos lá. Eu respondi esse questionário. Não respondi. Pode ser, eu respondi. E eu marquei que eu me sinto sempre. A Taninha, ela respondeu que 2, que é frequentemente. E o Eurípedes marcou 1, que também é sempre. Não é? E vamos ver, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos também a Lana e a Joaninha. Tem vários diminutivos também, né? Então, a Lana, ela disse que nunca se sente envergonhada. Então, marcou 4. E a Joaninha marcou 1. E aí, a gente tem, é bom que eu estou percebendo que a gente tem um equívoco nessas opções de resposta. Isso vai ser importante para a gente entender como a gente deve colocar as numerações quando a gente quer medir a intensidade. Se a gente for pensar aqui, o sentir-se envergonhado quer dizer sempre ou quase sempre é muito, né? E aí ele está com o número 1. E aí o 1 é o menos, né? Menos do que 4. Então, na verdade, nas nossas opções de resposta, o que deveria ser o sempre quase sempre é o 4. O frequentemente é o 3. O às vezes é o 2. E o nunca é o 1. Por que eu mudei isso aqui? Né? Por que eu achei que está equivocado essas outras numerações que foram colocadas que vão precisar ser revistas? Porque se a gente quiser medir a intensidade, a gente vai ter que construir uma lógica de vinculação desses números com as respostas. Quem foi que colocou esse 4? Eu pesquisador. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia fazer diferente. Eu acho que o nunca é 0, eu acho que o às vezes é 1, eu acho que frequentemente é 2 e eu acho que o sempre é 3. Eu posso mudar as opções, né, vinculadas aos números das respostas, mas eu preciso ter uma lógica quando eu quero medir a intensidade. A intensidade é a média dessas informações aqui vinculada à vergonha. Então, nesse sentido, o que é que eu vou fazer? Eu vou, de novo, perguntar para essas pessoas para a gente seguir essa lógica, para a gente poder fazer essa medição da resposta. Porque da forma como estava antes essas numerações, elas estavam equivocadas para a gente fazer essa medição. Tudo bem? É bom que a gente aprende também no erro, né? Porque aí é uma forma também de aprender. E aí, o que é que acontece? Vamos lá novamente. O Júlio se sente envergonhado sempre, quase sempre, 3. A Sandrinha se sente às vezes, 1. O Albertino se sente às vezes, 1. O Cleópatra se sente 0, nunca se sente envergonhado. O Salomão se sente frequentemente. O James se sente 1, se sente 2, que é frequentemente. A Taninha se sente 3, sempre, quase sempre. O Eurípedes marcou lá 1, que é às vezes. A Lana se sente frequentemente, que é o 2. E a Joaninha se sente nunca envergonhada, que é o 0. Então, o que é que eu vou fazer para a gente entender a capacidade da pesquisa quantitativa do questionário? São perguntas fechadas, né, que só tem essas opções de resposta. Então, a pessoa pode dizer assim, eu me sinto muito envergonhada. Mas essa opção de resposta não existe. Só existe sempre, quase sempre, frequentemente, às vezes nunca. Então, você não pode marcar uma resposta, a pessoa diz muito. Você tem que perguntar novamente para ela. Então, novamente, quanto você se sente envergonhado? Nunca, às vezes, frequentemente, sempre, quase sempre. Ela, eu acho que então é frequentemente. E aí você marca. Se ela dizer assim, muito, não, mas muito não tem. Você tem que escolher uma das opções de resposta. Nunca, às vezes, frequentemente, sempre, quase sempre. Ela, muito, não, então é nunca, às vezes, frequentemente, sempre, quase sempre. Muito, não, só tem nunca, às vezes, frequentemente, sempre, quase sempre.
Muito, não. Só tem nunca, às vezes, frequentemente ou quase sempre. Só tem essas opções de resposta. Ela não pode responder outra coisa que não seja aquela possibilidade, né, que já existe no questionário. E aí, o que é que aconteceu? Eu tenho que marcar aquela opção de resposta que existe na minha pergunta. Né? Isso para a gente entender essas opções de resposta. E aí, entendendo agora como eu consigo medir isso, o que é que eu vou fazer? Uma média, o que é que significa? A média do envergonhado. Eu vou somar essas opções de resposta que foram dadas. Sendo que eu não vou somar o nome, eu vou somar os números. Então, quer dizer o quê? É 3 mais 1, né, da Sandrinha, mais 1 do Albertino, mais 0 do Cleópades, mais 2 do Salomão, mais 2 do James, aqui, né, ó, mais 3 da Taninha, mais 1 do Eurípedes, mais 2 da Lana e mais 0. Então, fazendo a soma, 3 mais 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 16. Então, foram 16, foi a soma dessas opções de resposta, que elas precisam ser divididas pela quantidade de participantes. Que quanto foi essa quantidade de participantes? Foram 10 pessoas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, foram 9. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, foram 10. Então, 16 dividido por 10, se vocês forem fazer aí o cálculo, vamos ter 1,6. O que é que significa 1,6? Se a gente fosse pensar numa reguinha, né, assim, numa régua, é como se fosse, a gente tivesse o 1 aqui, né, o 0, na verdade, o 1, o 2, o 3. Esse é meu ranking de resposta vinculado às minhas possibilidades de resposta de um questionário. Nesse questionário que as respostas seriam até 3. Nessa resposta, nessa pergunta, né? Eu posso criar uma outra forma, a gente vai ver outras possibilidades de construção que a gente pode criar outros rankings, né? Então, isso quer dizer o quê? A vergonha desse grupo aqui de 10 pessoas, desse grupinho aqui de 10, né, que são esses aqui, ela está onde? Ela está mais ou menos, pensando aqui no 1,6, aqui. Mais ou menos aqui. Entre 1, né, e o 2. Aqui, mais ou menos aqui, assim. Então, quer dizer o quê? Que a intensidade de vergonha desse grupo, ela é mais baixa. Ela não está... Ela está próxima ali do 2, ela está próxima, ela é quase no meio, né? Assim, porque eu fiz a média, que foi a soma dividido pelo número de participantes, que é 1,6. Então, eu consegui medir a vergonha desse grupo. Esse grupo tem 1,6 de vergonha. E aí, nisso, eu teria como medir um sentimento, né? Nesse caso, a vergonha. Da mesma forma, eu consigo medir uma opinião. Né? No caso de medir a opinião, é uma afirmação que eu construo, né, para ser medida. Ali eu estava medindo vergonha, por exemplo. Aqui é uma nova pergunta questionário. Por favor, responda as seguintes perguntas de acordo com o que você pensa. Avalie o quanto você está de acordo ou desacordo em cada afirmação. Responda todas as questões. Lembre-se de que não há respostas certas ou erradas. Aí você vai lá para a pergunta. Aprendi o que tem que acontecer, acontecerá. Né? Que seria, se a pessoa acha, concorda com isso, ela concordaria totalmente. Que é uma opinião, né?
Se ela concorda pouco, ela pode dizer só concordo. Se ela nem concorda nem discorda, ela marcaria aqui. Se ela discordasse, que ela não acha que aprendeu, o que tem que acontecer, acontecerá na vida dela, né? Ela colocaria discorda. Se ela discorda muito, ela discorda totalmente. Então, a gente estaria aqui medindo uma opinião da pessoa, né? Que está vinculado a essa estrutura aqui dessa afirmação. Então, por isso que a gente fala que o questionário ele pode medir tanto características sociodemográficas, opiniões e a personalidade. E aí, novamente, essa forma de estruturação da resposta, ela segue uma compreensão correta, né, comparado com o que a gente viu de equívoco lá na outra, que depois a gente corrigiu. Né, porque o discordo é como se fosse o valor lá embaixo. Né, o discordo é um valor um pouco mais elevado, nem concordo nem discordo é um pouco mais intenso, que é o 3, o concordo é o 4, o concordo totalmente é o 5. Eu escolhi essa forma de estruturação lógica. Se você quiser colocar o 0 no discordo também, você coloca, mas precisaria colocar 1 no discordo, 2 no concordo nem discordo, o 4 no concordo e o 5 no concordo totalmente. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para os nossos slides, né? Para a gente trabalhar. Só ver se está gravando. Gravando, tudo bem. Para não perder, não é mesmo? Depois de um trabalhinho aí de gravação. O que acontece? Vamos lá. Então, esse processo de construção, né, desse questionário aqui, no caso a gente estava vendo algumas passagens de construção desse questionário, deve sempre estar vinculado ao objetivo da investigação. Né? Então, assim, a gente sempre, quando for construir um questionário, a gente tem que sempre lembrar do nosso objetivo da pesquisa. Se é uma pesquisa quantitativa, ela vai ser feita como questionário, que é a principal técnica, né, da investigação. E a gente deve lembrar que a gente, na construção dos itens, a gente não deve construir itens que necessitem de muito esforço mental da pessoa para responder esses itens. Devem ser perguntas ou afirmações que sejam de rápida resposta, né? Porque ela precisa se sentir bem com o questionário. Então, nesse sentido, a gente precisa ter um esforço de construir essas opções, né, de perguntas e respostas, que é importante lembrar isso, o questionário ele precisa ter perguntas e respostas padronizadas e fechadas, né, que facilite a vida de quem está participando da investigação. E aí, isso também deve acontecer se você for fazer uma entrevista, né? Lembrando, uma entrevista seria você pegar o questionário e ler o questionário para a pessoa, né? Para o respondente ou para a respondente. Isso acontece e deve acontecer sempre também com aquela consideração, tanto verbal como a cabeça, né? Para você lembrar que ela está sendo escutada e ouvida, né? Como na entrevista semi-estruturada na qualitativa. Mas aqui a gente está falando de quantitativa e de questionário, né? E também a gente deve perceber que deve ser considerado um instrumento. Questionário é como se fosse, né, é um sinônimo para instrumento, é um instrumento interessante. Quer dizer o quê? As pessoas se sentem interessadas em responder o seu questionário. E aí, cada item deve ser muito bem pensado para que você consiga alcançar o seu objetivo da investigação, podendo criar uma lógica de estruturação das perguntas que vá da mais abrangente até a mais pessoal das pessoas que estão fazendo parte da investigação. Tudo bem? E aí a gente tem, novamente, a ideia dos questionários específicos que estão baseados em escalas Likert. Né? Escalas Likert, elas seriam como se fossem questionários vinculados às opiniões, né, que a gente viu lá naquele questionário, ou vinculados à personalidade do participante. Aqui é uma escala Likert, né? Aprendi o que tem que acontecer, acontecerá. Sinto que nada do que eu posso fazer mudará as coisas. Aqui é um questionário, uma escala que está medindo um fatalismo da pessoa, se ela é resignada perante a vida. Né? Aquele outro
Aquelas outras perguntas lá do Sandrinha, da Salomão, seria uma escala Likert vinculada à vergonha, né? A vergonha que a pessoa pode sentir. Então, nesse caso, as escalas Likert, elas geralmente medem opiniões e medem também personalidade. E aí é como se fosse uma qualificação de uma atitude, né, que uma pessoa pode tomar, de um comportamento, né? Geralmente as opções de resposta são colocadas de forma horizontal, e isso é uma forma horizontal, né? Sentir-se envergonhado, sempre, quase sempre, frequentemente, às vezes, nunca. Né? Ela não está desse formato aqui. Deixa eu mostrar uma forma que é considerada vertical. Com que você mora atualmente, né? Com a minha família, sozinho, com o marido, companheiro, em habitação coletiva. Vocês estão vendo? É uma forma de estruturação que ela é vertical, é de cima para baixo. Essa pergunta não se refere, com essas respostas, a uma escala Likert. Já essa daqui, né, que a gente vê as opções de afirmação, né, discordância, concordância, ou de frequência, seria considerado uma escala Likert. Lembrando que essas perguntas, elas devem seguir uma padronização, né? O que é isso? A gente deve responder, o questionário deve ser respondido da mesma forma sempre. A gente não pode, por exemplo, construir lá a pergunta sobre vergonha e no meio lá do questionário fazer uma nova afirmação, né? Uma nova pergunta vinculada a ela. Não pode acontecer isso. Ela deve ser sempre feita da mesma maneira. E aí a gente também deve ter cuidado em trabalhar com temas complexos, né? Assim, um questionário ele deve alcançar os temas. Então, assim, a gente deve evitar esses temas complexos. Na verdade, a gente tem que, como se fosse traduzir a complexidade dos temas que estão sendo abordados para o questionário de uma forma que seja de uma rápida compreensão. E aí, novamente, pode utilizar uma linguagem formal para as pessoas captarem aquilo que está sendo perguntado, né? Como acontecia nas pesquisas qualitativas, nas entrevistas, né? Que tinha que ser com a linguagem do entrevistado. Mas, lembrando, no questionário não deve haver a mudança da forma como a pergunta é feita ou da forma como ela é respondida. Deve ser sempre da mesma forma, porque é padronizado. Tudo bem? E aí a gente vai ver algumas opções de resposta das escalas Likert, que são essas opções de resposta que a gente tem como se fossem em mãos. Lembrando, na pesquisa quantitativa, a gente não precisa criar roda. Já existe, inclusive no texto lá do Gunther, da Sampieri e do Collado, que estão lá os textos base dessa aula. Ele já tem uma série de possibilidades de construção de respostas para suas perguntas. Então, vocês podem utilizar as respostas que já estão colocadas. Na pesquisa quantitativa, é uma pesquisa que se replica. O que é uma replicação? Né? É uma pesquisa que ela pode ser feita de forma idêntica em diferentes territórios. E isso não tem problema, porque o que vai mudar pode ser a amostra, né? São esses participantes da investigação. Então, você obviamente precisa referenciar, mas você pode construir os seus questionários, né? As suas perguntas, suas respostas, de formas mais usuais, que já são trabalhadas em outras pesquisas, né? E aí, só para a gente entender essa forma de construção que pode existir. Tem a de concordância, né? Não sei se vocês lembram, por exemplo, tragam quanto vocês concordam, quanto vocês discordam sobre a política de segurança do Ceará. A política de segurança do Estado do Ceará está sendo bem realizada. Aí as pessoas respondem, eu concordo muito. Não, eu só concordo. Não concordo nem discordo. Discordo muito. Essa é uma forma de construção, né? De uma escala Likert. Uma outra forma, né, assim, seria como opção de resposta. Concordo totalmente, concordo, neutro, discordo totalmente. Eu acho que é neutro. Não sei se eu concordo ou discordo sobre essa afirmação aí, sobre se a política de segurança do Estado do Ceará está sendo bem realizada, né? E aí tem também uma forma de resposta que é vinculada à frequência, né? Seria, por exemplo, quantas vezes você foi assaltado na ida para a Unilab?
Ah, sempre? Não, na maioria das vezes. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Algumas vezes não, nunca. Né? São opções de resposta vinculadas à frequência. E aí, obviamente, você muda o seu, a sua questão, né? A sua pergunta, porque ela tem que se vincular à forma como está sendo construída. Tudo bem? Você também teria a pergunta vinculada completamente verdadeiro, verdadeiro, nem falso, nem verdadeiro, falso, completamente falso, que poderia ser vinculada à política lá de segurança, né? O quanto você acha que é verdadeiro sobre a seguinte afirmação. A Polícia de Segurança tem realizado, a Polícia de Segurança do Estado do Ceará tem realizado um bom trabalho de combate ao crime. Ah, eu acho que é completamente verdadeiro. Ah, não, eu acho que é falso. Assim, você tem essas opções de resposta. E as outras possibilidades seriam definitivamente sim, provavelmente sim, indeciso, provavelmente não, definitivamente não. Né, que são as outras opções de resposta das possibilidades escala Likert. Escala Likert, novamente, é tudo que serve como uma intensidade. Se for para uma opinião, né, mais ou menos, concordância e discordância, ou vinculado, por exemplo, a uma intensidade para algum tipo de comportamento, né, como essas opções de resposta aqui dadas. Mas a gente também teria opções de resposta de escala Likert vinculado a como se fossem qualidades. Por exemplo, qual a sua opinião sobre a qualificação do corpo docente do BHU? As opções de resposta. Ela é ótima, ela é boa, ela é regular, ela é má, ela é péssima, né? A qualificação do corpo docente. Aí você vai ter essas opções de resposta. Se as pessoas acharem que é boa, aí elas vão marcar aqui no boa. Se elas acharem que é regular, marca aqui no regular, que é 3. Que ela é má, marca aqui no 2. E aí lembrando, né, gente? Tá seguindo uma lógica a numeração, ó, né? Assim, o péssimo é o mais baixo, é o 1. O ótima lá, a qualificação, é o 5, né? Então tem essa vinculação com as opções de resposta. Tudo bem? E aí a gente também teria as vinculadas a como se fosse a uma nota, né? Assim, que você pode marcar uma nota a partir da pergunta que é construída. Por exemplo, a pergunta é: a localidade onde você mora afeta o seu desempenho acadêmico? E aí você pode dizer assim, de 1 a 10, o quanto a localidade que você mora afeta o seu desempenho acadêmico? Em nenhum aspecto ou em absolutamente todos os aspectos, né? Que você vai escolher entre 1 e 10 o quanto a localidade onde você mora afeta o seu desempenho acadêmico. Pense aí 2 segundos enquanto a localidade onde você mora afeta o seu desempenho acadêmico. Ó, o reloginho aqui tocando, né? Então, eu acho que no meu, sei lá, afeta 7, talvez, né? Assim. Aí vocês podem pensar aí qual é a opção de resposta de vocês. A minha está mais vinculada aqui, né? Mais absolutamente, mas é uma resposta individual, só precisa estar na mesma opção de resposta que existe no questionário. Tudo bem? E aí a gente também tem escalas Likert que trabalham com polaridades, né? Assim, o que é uma polaridade? É como se fosse um extremo, né, entre um e outro. Por exemplo, como você vê os e as técnicas administrativas do BHU? Marque, né, 1 se for muito desagradável, até 5, sendo 5 agradável. E aí você vai marcar aqui entre essas opções de resposta de 1 a 5, mas os polos é somente desagradável e agradável. Mas você pode marcar de 1 a 5. Novamente, agressivo entre agressivo e pacifista. Pacíficas, né? Os técnicos administrativos do BHU. Eu acho que é 3, eu acho que está no meio termo, né? Hipócritas, de 1 a 5, sendo 1 hipócrita, 5 sincero, né? Ela é antagônica. Desonestos, de 1 sendo desonesto a honesto, sendo 5. Tudo bem? Tentem responder aqui enquanto você vê os técnicos, as técnicas administrativas do BHU. Vamos lá no reloginho.
Tudo bem? Então vamos seguir aqui com as nossas técnicas de pesquisa. Só lembrando, gente, o questionário é a única técnica de pesquisa quantitativa. Então, assim, é o que a gente tem, né, para trabalhar. Então, essa técnica de pesquisa, ela é a mais utilizada e é a única. É a única técnica. Vou até escrever aqui, né, para a gente ver. De pesquisa quantitativa. Vou colocar assim em vermelho para a gente relembrar aqui em negrito, né? E é a única técnica que a gente tem. A gente tem lá os textos do Gunther e da Sampieri como informações para vocês terem, para construir os possíveis questionários de vocês, que vocês vão desenvolver dentro das pesquisas. Lembrando, a técnica ela está vinculada ao método. Se for pesquisa quantitativa, aí você vai desenvolver o questionário. Tudo bem? E agora a gente vai seguir